Me chamaram de louco e o que eu previ aconteceu. A UERJ esse ano traz uma questão de câmara escura na sua prova, que pegou muita gente desprevenido. Algumas pessoas, alguns colegas inclusive, diziam que não podia cair ótica geométrica porque isso estava fora do edital, que segundo o edital da UERJ, ótica geométrica não era um conteúdo que seria cobrado, que isso não estava entre os tópicos fornecidos pelo edital do concurso. Enjô, se isso é verdade, essa questão tem que ser anulada. Porque se não está no edital, eles não podem cobrar. Esse é o certo. Então, o que aconteceu aqui? A UERJ colocou uma questão do NEIDA, ela colocou uma questão que ela não poderia colocar e dá para entrar com recurso e pedir para anular essa questão? Bom, vamos com calma. Vamos com calma, vamos com calma, vamos com calma. Então, vamos dar uma olhadinha primeiro no edital do ano passado e entender o que aconteceu aí, houve algum ruído, né? Se houve algum ruído de comunicação. No edital do ano passado, a gente tinha dentro dos conteúdos, né, de ciências da natureza, eu não vou ler todo porque vai ficar um vídeo cansativo, mas eu vou chamar a atenção para esse último tópico, fenômenos elétricos e magnéticos. E ele fala carga, corrente, potência, campo e potencial elétricos, resistores, leis de Ohm, circuitos elétricos, indução eletromagnética, campo magnético, fluxo, lei de Faraday, e ele termina com geradores e transformadores. Esse é o edital do ano passado, e esse texto vinha de maneira recorrente, edital após edital. Mas esse ano, e eu tinha avisado isso, eu gravei um vídeo lá no meu Insta falando sobre esse assunto, falando que a UERJ tinha alterado o edital para esse ano. Era apenas um tópico, mas já era uma alteração. E aí, ó, a gente vai lá, Ciências da Natureza, esse é o edital desse ano. Vamos lá no último tópico, fenômenos elétricos, magnéticos e ondulatórios. Opa, esse ondulatórios significa o quê? Né? Equação da onda, fenômenos ondulatórios, por exemplo, difração, polarização, ressonância. Vamos procurar o que ele fala aqui de ondulatória. E aí ele repete basicamente o que estava no outro. Processos de eletrização, caiu, eletrização por contato esse ano. E repara, ó, não tinha processos de eletrização. Tá vendo? As dicas estavam nas mudanças do edital. Tem aqui, ó, no ano passado, começando por carga elétrica. No edital desse ano, ele não começa por carga elétrica, ele começa por processos de eletrização. Índio, caiu o processo de eletrização? Caiu. Deixa eu ver se eu acho a questão. Eu tenho ela... Essa foi a questão de ótica. Processos de eletrização, tá aqui, ó. Questão 45 do concurso. Eu sempre aviso, leiam o edital. Leiam o edital. Ele, né, principalmente nas mudanças que acontecem no edital de um ano para o outro, tá? Isso daí são dicas que fazem diferença, tá? No seu processo de estudo, na forma como você direciona, o que você dá mais ou menos atenção. Mas eu nem ia falar de processo de eletrização, né? Aí ele segue carga, corrente, blá, 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 ele repete tudo igualzinho, e lá no final, o que ele entende aqui de fenômenos ondulatórios é, na verdade, princípios da ótica geométrica. Eu avisei em sala de aula, não se assustem, não se espantem se aparecer alguma coisa de câmara escura, se aparecer alguma coisa sobre eclipses, se aparecer espelhos planos, até espelho esférico, sem conta, aquelas propriedades mais básicas. Pode aparecer nessa prova da UERJ, não vai ser surpresa, não é comum,
né? A gente, quando olha as questões anteriores, nós não encontramos questões sobre esses assuntos no primeiro e no segundo exame de qualificação, salvo a exceção do período de pandemia, que não tinha mais prova discursiva, eles trouxeram alguns temas da discursiva para o exame de qualificação. Mas, tirando aqueles anos de pandemia, a gente não encontra questões de ótica na primeira fase da UERJ, ou pelo menos não encontrava. E eles fizeram essa mudança no edital, adicionaram princípios da ótica geométrica. Eu falei, cara, isso pode cair, isso pode aparecer. Então, Índio, por que você está gravando esse vídeo? Qual é a lição que fica? A lição que fica é, leiam o edital, tenham atenção, principalmente nas mudanças de um ano para o outro. Não adianta só ler o edital desse ano. Cara, lê o edital do ano anterior, vê se esse edital trouxe alguma novidade e se nessa novidade você consegue extrair ali uma ou duas questões, tá? Então, quem pega as minhas dicas, quem acompanha as coisas que eu falo, não teve surpresa, tá? Chegou lá e provavelmente lembrou de mim, é bem que o índio avisou, tá? Mas para quem não faz esse acompanhamento, talvez tenha sido pego desprevenido e acabou perdendo uma questão simples, que essa questão aqui de câmara escura era uma questão muito simples, muito direta, para quem revisou, para quem já viu uma questão como essa antes. Tudo bem, galera? Então, é sobre isso que eu queria falar. Um beijo e até a próxima.